Muito bem, o que eu vou falar para vocês nesta noite? E eu até queria retroprojetar, ou pôr ali na tela, mas não vou pôr nessa noite não. Queridos, famílias fortes firmando os alicerces. Famílias fortes firmando alicerces. Essa questão de família é uma questão séria, porque é uma questão do coração de Deus. Família é plano de Deus, é propósito de Deus, e é muito mais sério do que nós pensamos. A família cristã é importante e decisiva para Deus. Se moças e rapazes soubessem disso, aprendessem isso, não ficariam namorando aqui e ali, beliscando aqui e ali, nada disso. Faria coisa mais séria, porque casamento está no centro do coração de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto para o seu reino que só prospera através do ministério de famílias fortes. E quero dizer a vocês uma coisa: eu não creio nas revistas e jornais que estão falando a respeito do enfraquecimento de famílias. Famílias fortes não estão enfraquecendo, elas estão ficando cada vez mais fortes. E a família forte sempre estará na terra. Só que nós precisamos de um número maior de famílias fortes, de famílias que funcionem dentro do propósito de Deus. Isso é muito importante. Não somos somente crentes no Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai eterno, mas somos, além disso, crentes criacionistas. Quantos são criacionistas aqui? Levante a mão. O que é isso? Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Levante a mão. Então somos o quê? Criacionistas. Cremos que Deus projetou a família, criou a família. Ao criar o homem, Ele não criou o homem como um ser solto. Ele criou o homem e condicionou o homem a precisar de uma companheira. E aí, para não haver independência entre um e outro, no sentido absoluto, cada um dentro de casa viver o que quer, Ele tirou o homem de onde? Hein? Quanto tempo depois Ele fez a mulher? Fez o homem do barro. Os homens digam comigo: sou terra, fui feito da terra. Agora as mulheres digam comigo: pois eu não. Eu fui feita, fui criada de um material melhor. Já era carne. Tem uma parte, mais ou menos, mas tem uma boa parte, da carne e dos ossos. Por isso, quando você casar com uma mulher, cuidado, porque você que vai viver com ela na juventude, vai carregar nos ossos depois. Mas então, queridos irmãos, Deus projetou, ao criar o homem, criar a família. E Ele criou uma situação na qual o homem desejou ardentemente por companheirismo. Ele se viu só, sem ninguém que lhe fosse igual, que lhe fosse semelhante, que pudesse se unir com ele e ter um só pensamento com ele. E ele, depois que nomeou os animais, ele ficou muito acuado. E Deus disse: não é bom que o homem viva só, vou fazer uma companheira. Que tipo de companheira? Que seja um pesadelo para ele. Foi isso? Que ele seja o quê? Ajudadora, uma companheira idônea.
Não casa com a Teresa só porque ela é bonita, não. Vê se ela tem característica de ser uma mulher companheira. Porque se você casa com uma inimiga, você vai ter o pior inimigo. Porque uma esposa contra inimigo é terrível. Certo? A história está cheia de mulheres que bateram um prego grande na cabeça do marido, que puseram um chumbo fervente no ouvido do marido enquanto dormia, de raiva, né? De mulheres que com raiva do marido mandou o filho carregar a espingarda e atirar nele. Levi, eu tenho visto as histórias mais cruéis sobre ele, mas homem também é terrível. Sabem de uma coisa? Ser um assassino matando com tiro é uma coisa, mas usando uma faca, e os maridos gostam de matar a esposa de faca, assassiná-las assim, é cruel. Mas esse não é o propósito de Deus. Quando se casa errado, tudo é possível, em termos de desastre. Mas Deus fez uma mulher na medida exata para Adão. E ele, quando acordou do sono, no qual deu a costela para gerar a mulher, quando ele acordou, que deparou com a mulher, o que aconteceu, hein, Romildo? Uau! Ele fez uma poesia. Aleluia! Essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. E diz, e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mãe. Ele já estava apaixonado pela esposa. Medida certa. A mulher de Deus vai levar você a paixões extremas, a fazer coisas, até a casar. Você vai investir, em Romildo, toda a sua liberdade, todo o seu futuro nela. E vai investir também quando ela fica assim meio... A gente investe nas operações, nos concertos, certo? Para ela ficar sempre bela. Isso é comum. Não, um dia uma senhora chegou assim, pastor, o senhor acha, eu não estou me dando bem? Falou com o que ela não dava bem? Não estava se dando bem no corpo dela. O que o senhor acha? Eu disse, se fosse você, porque você tem condições, eu faria uma cirurgia corretiva. Não é pecado, não, eu digo, não é, vai correndo. Aí ela foi, fez a operação de pastor, mas o senhor é um conselheiro tremendo. Eu fiquei perfeito, eu digo, glória a Deus. Se pudesse, eu cortava meu pescoço e faria uma coisa mais bonita, né? Mas então, queridos, Deus tem programado família. Mas a família, como é a família que Deus programou? Vocês sabem? Tem programado. Casa-se homem com... Vocês estão com medo de falar? Hein? Se falasse errado, ruim, mas homem casa-se com mulher. É a única perspectiva bíblica de casamento, é esta, gente. Não tem outra. É homem e mulher, macho e fêmea. Não é macho e macho, fêmea e fêmea, não dá. Isso não dá cruzamento. Não dá certo, está fora do programa de Deus. Errado. É escandaloso. Diz Paulo que isto é ofensa contra Deus. É escandaloso. Mas então Deus projeta assim. E cremos que Deus nos criou para este propósito. Mas o que Deus tinha em mente quando criou as nossas famílias? Ou abriu a possibilidade de termos famílias como homens e mulheres? O que ele tinha no coração? Realmente,
O que estava por trás desse plano glorioso, que iria durar por todos os séculos, enquanto houver lua e sol, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tetranetos, sururunetos. Então, gente, sempre será assim. Mas por que Deus planejou o casamento? A família? Porque Deus é Pai. Deus desde toda a eternidade é Pai. E Ele, desde a eternidade, teve um filho, que se chamou filho o quê? Era o que de Deus? O filho unigênito de Deus. E quando ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito. Mas então, Deus sempre teve um filho. Mas se você tiver cuidado, vai descobrir que nenhuma família está bem com um filho só. Geralmente, sempre quer dois. Geralmente, uns quer três. Há aqueles que querem um time de vôlei. E há lá no Nordeste quem tem um time de futebol e mais uns 5 reservas. Eu estava conversando com um homem nordestino e disse: pastor, eu tenho 14 irmãos, um time e meio. Então, gente, é porque Deus tem planejado uma família para as nossas famílias, para gerar filhos para Ele. Deus sonha com uma grande família de filhos e filhas por toda a eternidade. E qual é o tamanho desta família? É do tamanho que vai preencher o vazio do coração de Deus. E qual é o tamanho do coração de Deus? É maior do que você pensa, do que nós podemos calcular. É um coração amplo, para acolher filhos gerados através de Jesus Cristo. Ele gera filhos através do Senhor Jesus, e Ele adota todos esses filhos na sua família por causa da morte do seu filho. Então Deus é família, e se você não sabia, Deus está preocupado com a sua família, com os padrões da sua família. Por isso, a Bíblia é cheia de princípios para a família. Nós não vamos ver todos os princípios nesta noite, não. Mas nós vamos dar uma passeadazinha. E precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos para estes fatos. E é interessante que Ele criou o homem, mas criou o homem com abertura para se unir a uma mulher. E uma mulher com abertura para se unir a um homem. Mas como somos diferentes em os nossos temperamentos, em os nossos pensamentos, em as nossas emoções, também Deus cria parceiros diferentes. Uma vez tinham 2 homens conversando e um virou para o outro e disse assim: mas rapaz, eu casei com uma linda mulher, não casei? Ele disse: ela é bonita, mas, como diz, eu não sinto nada por ela. Mas aquele sentia. E é assim, de repente, você descobre alguém que faz todos os sinos tocarem. E aí você decide se casar. Mas os sinos que tocam aqui, tem que tocar lá. Os sinos que tocaram aqui, não, os sinos que tocaram lá, tocaram aqui. Não foi, Neuza? Mas, no meu caso, os sinos tocaram aqui primeiro. E ela se apaixonou furiosamente depois. Aí foi um caso. Vocês sabem que ela não gostava, ela não aceitava o modo de eu ser. Ela me achava convencido e uma opção de coisas. Até o dia que sentou na minha mesa lá no seminário, aí não saiu mais da mesa. Foi por acidente? Não foi não, foi por causa da minha beleza. E que beleza estranha. Graças a Deus que ela gostou. Mas então Deus é curioso.
Deus é tremendamente extraordinário, alegre e curioso. Então, irmãos, nós achamos alegria uns nos outros, suficientes para vivermos 50 anos juntos. Eu estou há 50 anos com Neuza, gente. 50 anos, dia, noite, dia, sol, chuva, escuridão, nós estamos aí. E lá vamos triunfando até que completemos 60. Nos 60 eu despeço, também não dá mais, né? Então, queridos, e Deus criou com interesses uns pelos outros e também para atender necessidades uns dos outros. De forma que a mulher com quem você casar tem que encher todos os pré-requisitos das suas exigências. Uma vez veio um rapaz, estava nos dias do casamento, e ele veio se aconselhar comigo e disse: pastor, eu vim aqui, o senhor é meu pastor e eu estou numa tribulação danada. Eu disse: mas por que você está tão atribulado? O senhor sabe que está chegando o dia do meu casamento, né, pastor? E cada dia que se aproxima eu me sinto mais mal, porque eu sinto que não é aquela moça. Eu disse: mas meu rapaz, você é meio sem caráter. Meio não, você é sem caráter. Porque deixar um casamento chegar ao ponto que o seu chegou, de estar tudo pronto, até casa alugada, você me faz uma loucura desta? Você não ama essa moça? Não amo, não. Eu digo: então termina com ela. E aí? Eu digo: o pai dela vai te matar, mas você morre alegre. Porque terminou. Aí eu disse: olha, deixa eu dizer para você, acontece assim, assim, assim. Ele disse: será, pastor, que eu não sou um cara? Eu digo: você é covarde, você é medroso, você enrolou. Tem 5 anos que você está enrolando essa moça, meu filho. Para lá. 5 anos é anos demais, é tempo demais. Você começou com 15 anos com ela, ela já tem 20, agora está mais sério para ela. Ele disse: pastor, eu vou pensar. Eu digo: não, nós vamos orar e vamos continuar conversando. Se não for, eu vou lhe aconselhar, mas agora não faça loucura não. Aí daí uns 4 dias ele orou, eu orei, ele voltou: pastor, eu acho que eu estava com medo mesmo. Eu digo: então se casa. Casou e está até hoje. Aleluia. Eu fiz o casamento dele. Então, queridos, Deus fez tudo isso porque Ele precisa de famílias. E a igreja hoje tem que entender isso. Vocês que estão casados, são crentes, entendam isto. Parem de sonegar amor, atenção, carinho para sua esposa. Pare de sonegar amor, atenção, carinho, cuidado com o seu esposo, irmão e irmã. Invista um no outro. Pare de tratar um ao outro com desdém. Trate bem. Invista um no outro, porque este é o propósito de Deus. Vocês sabem, eu creio que todo marido que é descuidado com a esposa fere profundamente o coração de Deus. E toda mulher que não cuida bem do marido fere o coração de Deus. E isso desagrada a Deus, Marcos, profundamente. Esse negócio, pastor, mas nós não somos mais namorados. Quem disse que você não é namorado mais? Hein, irmão Abner? Namora, faz programa, faça uma lua de mel. Ou pelo menos para comer juntos lá no restaurante até rachar. Mas façam programas para ter uma vida significativa juntos. Cuide um do outro. Agora, o segredo que eu quero mostrar a vocês: como nós podemos ter famílias fortes. Mas o que faz uma família forte? Queridos irmãos, esta é a primeira pergunta séria desta noite. Foram feitas, numa certa reunião, perguntas de todos os tipos sobre famílias fortes. Mas começaram com esta:
como você lida com conflito? Segunda, vocês enfrentam lutas pelo poder em casa? Como é a comunicação entre vocês? E aí, meus amados irmãos, as informações foram aumentando e quem dirigiu esse estudo foi o Dr. Steinitz, dos Estados Unidos. E eles fizeram umas descobertas interessantes a respeito de uma família forte. E descobriram 6 pontos que não podem faltar numa família forte. 6 pontos. Primeiro, famílias fortes são comprometidas, são aquelas famílias que têm compromisso no seu seio uns com os outros. Forte compromisso, cuidam uns dos outros, têm interesse uns pelos outros, investem uns nos outros. Agora, segunda verdade, segunda, as famílias fortes gastam tempo juntas, passam muito tempo juntas. Terceiro, toda família forte tem boa comunicação no seu seio. Pai, marido com esposa se comunicam bem, esposa com marido. Perguntas são feitas para responder. Às vezes, hoje, há certa maneira da pessoa falar comigo que eu não entendo. Então eu tenho que ficar muito atento. E de vez em quando eu digo, Neuza, fala, eu quero entender, olha para mim. E ela tem uma necessidade hoje de olhar para mim, né? Não é que eu leia a voz, não. Mas é que eu preciso de todos os elementos para entender tudo que está dizendo. Mas as famílias têm que se comunicar bem. Estou me sentindo muito mal. Chega, Eleni, fala para o Romildo, eu estou me sentindo mal. Para que você tem? Não sei. Onde está doendo? Tem que falar. Tem que haver comunicação. Qual era o lema do Chacrinha? Vocês lembram? Lembram? Quem não se comunica, se trumbica. E se estrumbica. Tem que haver comunicação, Mário. Não vai lá para o escritório e fica lá. Maria, vem, Mário. Nem estou aí. Responda. E aí a mulher ficou ofendida. Olha, seu Elias, a Josefa fica chateada quando ela fala com você e você faz ouvidos mocos. Principalmente esta falinhazinha. Elias, me dá R$100 para ir aqui no açougue. Essa ele não ouve de jeito nenhum. É preciso balançar. Elias, acorda, eu estou falando o que é. Quero R$100. Mas 100? 20 não dá, não? 20 dá para comprar o que, Josefa? Nervo. Então, irmãos, precisamos de boa comunicação, Daniel. Daiane chega, todo ouvido para ela. Para o que você está falando, para de escrever. Não faça como o Davi. O Davi um dia estava falando comigo e eu estou lá, desligadão. Aí de repente ele balançou a minha perna e pegou na minha calça e balançou. Pai! Eu disse, o que é, Davi? Estou falando com você. E pai geralmente faz ouvido moco, hein, Fábio? Precisando ter boa comunicação na família. Senão a coisa não dá certo. Aí, quarta coisa. A família forte expressa apreciação uns com os outros, tem apreciação uns pelos outros e expressam isso. Como assim? Como é, Marquinhos, que a Cal faz uma janta caprichada para você, compra uma vela dessa grossura, 2 velas, 2 candelabros, põe lá, põe um forro bonito, até rosas, prepara um jantar e você chega e não vê aquilo, vai para o banheiro, sai de lá,
Não vê. Aí, vamos jantar. Senta, janta. E o que você faz? Nada. Não diz nada. Você acha isso bom? Isso é péssimo. Faz uma apreciação. Querida, mas esta mesa está, linda. Por que seu pai, sua mãe, faz tudo por você, trabalham de sol a sol, e investe dinheiro na sua vida, investe na sua universidade, e você nunca chegou nem para sua mãe e para o seu pai e disse: pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque você está investindo na minha vida. Muito obrigado, mãe, você fez uma janta hoje, que não for o arroz cru, estaria linda. Sem estas coisas, famílias se apreciam, estão juntos por isso. Agora, e na família forte, há compromisso de uns para com os outros. Temos um compromisso. Compromisso que tipo? Espiritual. Família sem visão espiritual não funciona de modo nenhum. Só a família estruturada em Deus, no seu amor, funciona. E nesta família há compromissos profundos uns com os outros. Então, é assim que uma família é forte, se torna forte. Agora, segunda pergunta sobre a família: onde começa a força doméstica? Onde começa? Irmãos, para atingir o âmago da questão, precisamos soprar o pó do mais confiável e antigo registro sobre este assunto família. Ele não é o resultado da pesquisa de algum professor, de algum instituto de pesquisa, por mais interessante e útil que seja. Isto é o relato da Bíblia e no primeiro livro dela. Logo de cara, você vai ver Deus se envolvendo com a família. Imediatamente após criar o homem e uni-lo à sua mulher, Deus então fala para este casal. E ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Gênesis 1, 28. Não é preciso, irmão, nenhum doutorado nas mais famosas universidades do mundo para perceber como são arrastados para longe do plano original. Família, para ser família tem que ter filhos. Mas este é um problema que os casais estão enfrentando hoje. E quando nós observamos o modo como filhos são criados hoje, o melhor é que não os tivéssemos. Porque, irmãos, é interessante isso. Nossa geração tem reescrito toda a ideia de casais casados sendo frutíferos e multiplicando-se. Agora temos a família USSC. O que é isso? USSC. Um salário sem filho. Um salário sem criança. USSC. E para ser mais real, para ser melhor ainda, criamos outra sigla que é para bater a outra. Salário mínimo sem filhos. Mas há alguns mais gananciosos que dizem assim, usam as letras DSSC. 10 salários sem criança.
Por quê? O nosso alvo, a nossa ideia central é usar a nossa renda, mas chegar rapidamente no topo. Por isso não queremos filho. Queremos ter uma família no topo, lá na pirâmide das famílias, porque nós temos um projeto para nós dois. Muito salário, muito dinheiro, sem filhos. E aí, irmão, sabe o que acontece? Isso está fora do projeto de Deus. A família precisa gerar para a glória de Deus. A família precisa não só gerar, mas instruir para a glória de Deus. A família tem que achar tempo para investir em filhos. Há umas semanas atrás eu orei por alguém aqui da igreja, uma mulher, e ela estava interessada numa coisa só. Quando ela me deu o papel, eu olhei, ela me disse: pastor, ore para que eu tenha trabalho, mas não tanto quanto trabalho, mas que eu ganhe bem, porque eu quero tempo para criar bem meus filhos. Então ore para que Deus me dê tempo para criar as minhas filhas. Eu não estou pedindo mais salário, não. O que eu tenho mesmo. Porque eu quero uma família padrão de Deus, uma família forte. Então, irmãos, agora, vejam bem o que Deus diz. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Famílias, para a glória de Deus, têm filhos. Mas o casal, tem que descobrir que há um chamamento para separação. Primeiro chamamento é para separação. Você entendeu isso? Ouviu o versículo que eu li? Diz lá: o homem deixará pai e mãe. Por que não diz que a mulher tem que deixar pai e mãe, hein? É Deus que está formando a família. E como é a família que Deus forma? Ela tem um cabeça. Tem que ter cabeça. E quem é cabeça? É o marido. Tem uns que têm uma cabeça louca. Mas o marido é que é chamado por Deus para ser cabeça. Não é porque Deus é masculino, não, gente. É porque este é o projeto de Deus. Meninos, vocês que estão querendo casar, tenham cuidado. Porque se aquela mocinha que você namora é insubmissa, você vai ter um grande problema. Você precisa saber se a moça com a qual você está namorando, que namoro não existia na Bíblia, não. A moça que você escolheu para casar com ela, se ela te aceita em termos de liderança. Porque se ela quer mandar e decidir mandar, você está frito. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o plano de Deus é que marido seja a cabeça. Por isso é o marido que tem que deixar mãe. A mocinha ia se casar. Era da minha igreja, o rapaz também. E eu comecei a aconselhar os dois. Mas aí eu comecei a estudar a situação dos dois. E de repente Deus me fez ver uma coisa, que aquele rapaz, ele tinha um tipo de adoração pela mãe. E os dois estavam planejando morar na casa da mãe amada, do filho amado. Eu chamei e disse assim: não morem com esta mãe.
Porque se vocês morarem com ela, o casamento de vocês não vai prosperar. Casaram, foram morar. Daí 2 meses me procuraram: pastor, o senhor tem boca de profeta? Eu digo: não, não é só boca de profeta, não. Eu sabia que não ia acontecer o seu casamento. E o que está acontecendo? A moça veio me procurar: pastor, disputar aquele filho com aquela mãe não dá. Eu estou querendo é divorciar dele, porque ele é um pau mandado pela mãe. O que a mãe quer, ele faz. Ele disse: deixa eu conversar com a sua mãe. Ela era da igreja também. Aí fui conversar. Pastor, por que eu estou aqui? Eu digo: muito simples, a senhora está aqui porque a senhora está cometendo um pecado contra o casamento da sua filha, ou do seu filho, porque a senhora está disputando aquele rapaz com a sua nora, e a senhora está fora do propósito de Deus. Por favor, eu chamei a senhora aqui para a senhora deixar. Esses meninos vão deixar a sua casa e vão alugar eles podem, trabalham, eles vão: ah, mas eu vou ficar só na minha casa. Eu digo: o filho não é seu mais, é dela. É seu filho, mas a senhora não pode prendê-lo na sua casa e nem pode disputá-lo com esta moça. A senhora vai estragar a vida deste casal. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito duro comigo. Eu digo: não estou sendo bem, não. Eu estou intimando a senhora, porque eu não te dou 3 meses mais e eles estarão separados. Então eu tenho que deixar meu filho? Tem. Ele tem que, não é a senhora não, ele tem que deixar a senhora. E chamei o rapaz, dei um sabão nele e digo: deixa a sua mãe. Mas pastor, eu vou desprezar minha mãe. Eu não estou falando para você desprezar, mas você vai deixar de fazer as coisas segundo o que a sua mãe dita, porque às vezes ela maldita. Você entende o trocadilho que eu fiz? Eu não estou dizendo que a mulher é maldita, não. Eu estou dizendo que às vezes ela maldiz as coisas, mal aconselha. Só está vendo? Esse aqui é o problema. A Bíblia diz: deixará. Isso é bíblico, minha gente. Ó, quem casa, Marco Túlio quer casa. Não é isso? É. E mulher que casa tem que ter casa. Não vai morar nem com a mãe, nem com a sogra. Mas eu fui abençoado por uma sogra. Eu até que não teria direito de dizer isso. Mas a sogra nunca tentou me disputar. Isso é coisa de mãe com filho. Porque já com Daniel era diferente. Aquela sogra maravilhosamente, que era maravilhosa comigo, quando ia para a casa do filho, aí eu disse, às vezes eu fui na casa do Daniel, eu digo: a senhora vai, mas senta aqui. A senhora não vai falar isso. Esse negócio de mãe e de filho chegar para nós assim: faz um arrozinho assim, faz isso assim. Que nada, você já criou esse menino, já deu comida para ele há muito tempo. Agora deixa a sua nora dar comida para ele. Não fica dizendo que ela faça frango a molho pardo, urubu cozido, nada disso. Deixa a mulher sustentar o filho e já vai engordar mesmo. Aí me disse a mãe: mas lavagem engorda também. Eu digo: então deixa. Então, irmãos, primeira coisa, separação, deixa pai e mãe. Muito bem. Isso significa que você, mãe, não tem que ir lá para ditar a maneira da sua nora ou do seu filho arrumar a casa deles. A casa tem que ter o seu perfil, Bruno. O perfil da Jéssica. A minha casa, com a Neuza, o meu apartamento, tem o perfil dela e o meu. O meu é secundário.
mas é o perfil dela. Essa semana, ela estava lá arrumando assim, esse apartamento ainda não está no jeito que eu quero. Mas jeito de que jeito? Isso significa que você vai desfazer de algumas coisas e trazer outras? Ela disse, não é isso não. Ele não está no meu jeito, no meu estilo. Eu digo, amém. Então põe do seu estilo. Vocês sabem de uma coisa? A casa é da mulher. Ela tem que pôr leviar que sua casa é dela. Então ela que tem que arrumar, do gosto dela. Fica na casa a gosto dela. Está vendo, Sérgio? Está resolvido o seu problema então. Isso é sério. Agora, queridos, segunda coisa que esses dois versículos dizem: permanência, se unirá, a palavra é forte, se atrelará, se ligará absolutamente. Rogério, desliga da mãe e liga em esposa. Maria já está pensando nisso? Vai ter que ligar do Kate. Aleluia, toda a glória. Se rende diante da realidade, é dele. Pronto, acabou. Agora, se unirá e para sempre. Terceira realidade, unidade. Se tornarão uma só carne. Gente, esse problema de se tornar uma só carne é um problema muito sério, porque há casais que não são uma só carne. Um pensam de um jeito e o outro de outro. Como dois andarão juntos se não estão de acordo? Se não concordam em nada. Comecem a estudar as necessidades uns dos outros para andarem juntos. Tenham tempo de assentar e discutir o problema. Nos últimos anos não estão discutindo muito não. E às vezes eu me vejo brigando com a Neuza muito. Porque está faltando entendimento de propósito, né? Agora, quarta coisa, intimidade. Como eu vou tirar a intimidade disso aqui, hein? Estavam nus e não, o quê? Peladinhos e não, fazia o quê? Se envergonhavam. Por quê? Eles não tinham que esconder um do outro, eram abertos. Vocês sabem o que faz a gente esconder coisas uns dos outros? Sabe, Daniel? Porque às vezes que você tem que correr lá no carro e passar a mão no pneu, porque chegou um pouquinho tarde, para provar para a Daiane que você mexeu no pneu do carro. Você teve um problema, teve que parar na rua e atrasou a sua chegada, hein? O que leva a gente a fazer isso? É aquele pecado de ficar com um colega no restaurante, comendo com ele, para ter um momento com ele, porque não quer ficar muito tempo com ela e com as 3 filhas. Isso é quebra de intimidade. E isso quebra a unidade do casal, absolutamente. Intimidade. Como está a sua intimidade com a sua esposa? Hein? Como está a sua intimidade com o seu esposo? Você tem intimidade com ele? Você abre o seu coração para ele? Você tem coragem de falar para ele? E isso é sério, gente. Porque há situações muito complicadas. E que a mulher precisava aprender a ter intimidade com o marido e contar para ele o que está acontecendo com ela. Eu já vi mulheres morrerem porque esconderam a doença do marido. E quando se descobriu, irmão Abner, já estavam 6 meses atrasados para o tratamento, e como era um câncer muito agressivo, não tinha mais cura. Mas ela escondeu, com medo do marido. As mulheres, eu oro muito por vocês, porque a mulher tem algumas coisas muito sérias que são contra ela no tempo de hoje. Por exemplo, de repente uma mulher descobre que ela está com câncer no seio e que vai perder o seio. Vocês não vão fazer uma maxtomia, né? Como é que chama isso?
Mastectomia. Obrigado, irmão Abel. E vocês sabem, isso é um drama para a mulher. Outro dia, há uns tempos atrás, fui procurado por uma mulher: pastor, como é que eu vou fazer? A minha vida conjugal vai acabar. Eu digo: mas por quê? Pastor, eu vou ter que tirar um seio. De qual o problema? E o meu marido? Meu marido é muito exigente. Para lá. Há muitos recursos. E os dois têm que ter intimidade para enfrentar estas coisas juntos. E aí? De repente eu descubro que estou com câncer. Quem foi a primeira pessoa que soube? Não foi o padre, não. Foi ela. Eu disse: querida, estou com câncer. De 1 a 10 eu estou com o número 7. Prepara para ficar viúva? Não, não falei isso não. E eu vou fazer uma operação daqui 2 semanas. Era 2, né? Eu marquei 2. E também não vou morrer, não. O meu plano de morte é para 85, 90 anos. Me aguentem. Então, irmãos, família forte, ela está junta nas coisas que vão acontecer. A família unida dá força a cada um dos seus membros para enfrentar as suas dificuldades. Nós que somos casados, temos filhos, os nossos filhos já casados vão depender de nós. Cláudio depende de mim, Valdemir depende de mim. Valdemir, eu dependo dele. Hoje eu almocei na casa dele, comi estrogonofe na casa dele, estrogonofe de filé. Que coisa! Precisamos, hein? Que a nora fez, a filha e a nora trabalharam nesse, ficou gostoso. Mas, gente, é isso aí, os filhos precisam da gente. E vou dizer para vocês, na minha experiência, a família é a melhor coisa da terra. Estou certo ou errado? O que você me diz, Daniel? Quer dar o testemunho? O que é família? Daniel, que aflição para chegar em casa e ver a Carla e as filhas, hein? Daniel, que aflição é chegar em casa e ver aqueles 3 meninos esperando você. Não importa o cansaço do dia, mas isso é uma coisa nova, é tremendo. Cada dia a coisa nova. O bom marido, a boa família, nós entramos nela dizendo: cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto vosso amor por mim. Cada dia coisa nova, né? Por aí vai. Família é lugar de coisa nova. Família não pode envelhecer. Senão, acontece o quê? Morre. Enquanto você tiver uma excelente família, você vai viver. Porque você não vai querer deixá-la. Porque a família dá alegrias infindas, né? Vem os acréscimos à família, como genros, noras, filhos, netos, cachorro do neto, não é o neto que é cachorro, não, o cachorro do neto. Tudo isso são acréscimos. E então esta é a família que Deus nos dá. Agora, como a força doméstica pode ser sustentada? Onde nós vamos buscar força para sustentar a vida doméstica? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Olha, gente, ser crente é a melhor coisa da terra. Não só pela prosperidade de ser crente. Vocês sabiam que os crentes são os mais prósperos da terra hoje? Irmãos,
Às vezes eu vou ali na Rocha Eterna e eu fico olhando. Eu vejo, chega uma irmãzinha assim, eu olho para ela e digo, vai comprar disco. E ela vai lá. E ela anda naquelas prateleiras da Rocha Eterna e ela vai, Beth, colhendo disco. Daí a pouco ela chega. A semana passada uma comprou 10. E eu olhei assim, mas será que essa mulher vai comprar? Pois ela comprou. E para minha surpresa, Beth, como ela pagou, você sabe? Na bufufa. Olha, gente, crente está gastando dinheiro, cantam, vibram, tem toca-fita, tem carro, tem casa, tem tudo. E vender para crente é a melhor coisa, porque crente paga, não paga, gente? Aleluia, crente paga. E a nossa força vem do Senhor. Quantos ricos eu tenho aqui? Levante a mão. O que é uma pessoa rica? É aquela que tem mais do que o necessário para viver, Marquinhos. Quantos aqui tem mais do que o necessário? Levante a mão. Ah, aumentaram os ricos. Está vendo, Rui? Você é de uma igreja rica. Pode espalhar por aí, somos de uma igreja rica. Não, não espalhe não, porque as pessoas... alguém me diz, pastor, eu não posso ser da sua igreja porque a sua igreja é rica. Que riqueza! Não é que a minha igreja tem famílias ricas. Está vendo? Porque riqueza de família não se conta em dinheiro, gente. É na alegria que ela transmite para a gente. Então, isso é muito importante. Agora, deixe-me dizer a vocês. Eu quero dizer só umas coisinhas. Em Deuteronômio 6, de 4 até 13, você vai encontrar, irmãos, os 4 princípios fundamentais, mas eu só vou citar agora, para uma família forte, para que a sua família seja forte. Primeiro princípio está no verso 6. É o princípio que eu chamo o princípio de ouvir a verdade continuamente. Ouça a verdade, fale a verdade, escreva a verdade. Quando o Senhor diz, escreva isso nos umbrais das portas, escreva na testa, escreva nas... Os judeus usavam aquelas tiras, tudo escritas. Você sabe o que é mezuzá? Vem cá, pastora. Vem cá, minha filha. Cadê o microfone, Alex? Aqui, Alex, está aqui. Não, deixa a mezuzá lá. Esta moça vai a Israel, ela nunca volta sem mezuzá. Ela sempre compra uma mezuzá. Vou levar essa para aquela. Diga para ela. Não, a mezuzá é a caixinha com o Shema, que é o versículo de Deuteronômio 6, ouve Israel, né? Escrito, tem um manuscritozinho dentro dessa caixinha, coloca esse manuscrito e prende no umbral da porta, ele fica inclinadinho. Então todo judeu tem essa mezuzá, que é essa caixinha com versículo, isso para lembrar desse texto, que escreverás no umbral das portas, né? Então, para lembrar isso, e ele representa a palavra de Deus no lar. Então é isso que é a mezuzá. E o judeu chega... Pronto, tem um ali, tem uma lá. Ela é oca, ali. Dentro tem esse texto, né, de Deuteronômio, o Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. E esse versículo que eu vou citar agora está lá.
ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Deuteronômio 6,4. Este é o versículo citado 2 vezes por dia por todo israelita quando ora, de manhã e à tarde, ou à noite. É chamado Shema, ou Shema. O Senhor é o único Senhor. Isto, irmãos, é dito sempre. E a família tem como sua base ouvir a verdade continuamente. E vocês vão ler esse capítulo 6 e vão descobrir, irmãos, que esta realidade da unicidade de Deus, de Ele ser o único, isto é alguma coisa revolucionária, porque fixa o nosso coração numa realidade. O Deus que temos é o Deus único e verdadeiro, e não há outro Deus. Esta era a fonte de segurança para toda a família judaica. O segundo princípio está no verso 5 de Deuteronômio 6. Diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 6, 5 e 7, Deuteronômio. Agora, irmãos, o conselho aqui é para que as famílias continuem a amar o Senhor intensamente. Pais, é nosso dever ensinar esta verdade aos nossos filhos. Mãe, separe tempo para falar com seu filho sobre o amor de Deus. Em que Deus nos amou, explique para o seu filho. Passe essa verdade. Não deixe o seu filho crescer um menino sem fé, rasinho na fé, que não tem nada para dizer. É interessante, eu estava lendo um livro de Jake Hayford. Ele é um pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos. E ele gosta muito de música. Ele foi dirigente de coro, e ele dirige a igreja como um grande coral. Toda a igreja dele, tem 40 mil membros. E então, ele disse que um dia eles estavam num momento lá, que estavam dando testemunho, e entrou uma garotinha de 6 anos, subiu correndo, subiu no púlpito, e abraçou, assim, ela veio correndo, 40 mil membros, e ele chamou a garotinha pelo nome. Ei, fulana, o que você quer? Sobe aqui. Ela subiu, ele abraçou com ela, e ela disse: pastor, eu tenho uma música para cantar para o senhor. E ela, abraçada com ele, disse: então canta. Ele disse: irmãos, espera aí, que eu estou aqui ouvindo uma coisa, algo aqui. E a menininha cantou, e ele a abraçou e disse: parabéns. Ela compôs uma música, Thaís, de 6 anos. Vejam bem, irmãos, as possibilidades de uma fé viva numa criança são absolutas, mas tem que ter quem transmita a verdade. Eu sempre digo para vocês, gostei muito da história de um meninozinho que entrou na escolinha lá. Ele era um menino era crente, filho de assembleianos, mas desses bem fortes mesmo, e o menininho, naquela escola Eleni, fez uma revolução. Se um coleguinha reclamava de alguma coisa, ele ia lá: deixa eu orar por você. Punha a mão na cabeça e orava. Havia qualquer coisa e dizia: vou orar com você. Se o menino reclamava, ele falava de Jesus. O menino era tão tremendo que a diretora, que era espírita, chamou os pais e disse para ele: ó, seu menino não vai poder ficar nessa escola. Mas por quê? Que ele está criando um problema religioso muito sério aqui. Todo mundo vai atrás desse menino e eu não quero que isso aconteça aqui. Ache uma escola para vocês levarem esse menino daqui, porque ele
É terrível. Ele quer falar desse Jesus para todo mundo e a escola não é lugar disso. O pai disse, é aqui que é lugar de falar. Irmãos, como estão os nossos filhos? O que está influenciando? O que está lá na escola ou o que ele aprendeu em casa? O que está determinando a vida dele? Como estão seus filhos hoje que você criou com tanta dificuldade, investindo tanto na igreja, mas eles estão todos fora? O que aconteceu com eles e por que aconteceu o que aconteceu? É porque você deixou de viver a fé em todo o seu significado. Você não valorizou os princípios bíblicos para o seu filho, sua filha. E vou dizer para os senhores, ninguém segura uma menina criada sem freios e na sensualidade. Ela vai ser um problema. Você vai ver isso muito cedo quando ela começar com os namoricos. Isso é sério, porque ela vai ser um problema. Mãe cristã, presidente da Sociedade Feminina Missionária, aleluia, que não dizia aleluia não, só amém. Filha com 14 anos, chegava em casa 2 horas da manhã e a mãe, meio sonolenta, acordava, que horas são? São 10 horas. E a mãe, dormia. Para lá. Como é que a sua filha fica até meia-noite, recebe em casa sozinho um namorado, um adolescente com outro adolescente, e você permite isso? Depois não quer ser avó, fora do tempo, mas vai ser. Isso é sério, gente. Nossos filhos. Para lá, onde você estava? Quero saber, não quero que chegue nesta hora e você tem tempo para entrar nesta casa. O Davi tinha tempo para entrar em casa. E não diga a Cláudia, o tempo dela era menor. Isso é injustiça. Mas por que, irmão Abner, que eu era assim? Porque eu fui criado por um homem que me ensinou a ser homem e me criou como homem. Homem não precisa tanto cuidado. Sabe por quê, Daniel? Porque homem não fica grávido. Era a teoria do meu pai. Eu estava perto dele um dia, chegou alguém e disse para ele, ô seu Soli, deixa a Maria dormir na minha casa. Maria era adolescente, nós éramos adolescentes, ela é mais nova que 1 ano. Ele disse, não vai não. A Maria, deixa eu ir, pai. Não. Pronto. E depois eu lhe explico. Aí a pessoa foi embora e disse, filha, você não vai dormir nunca numa casa que tenha rapazes ou meninos e pai. Mas por quê, pai? Porque você é mulher. E por que não? Mulher fica grávida. Meu pai era terrível. Ele funcionava desse jeito, irmão Abner. O meu pai era um homem muito definido. Homem. E os filhos dele eram definidos, Rogério. Fala direito, menino. Mas, irmãos, por que os nossos filhos estão se perdendo? A palavra não está sendo ensinada, não está sendo vivida. Essa coisinha chamada televisão, que coisa cruel. Mas agora tem outro problema. Tem um tal de telefone. O menino começou a falar, mamãe, o pai vai lá e compra um telefone, põe na mão dele. E ele fica o dia inteiro. Ele não tem tempo para brincar, ele fica lá com aquilo o dia inteiro. As meninas, adolescentes na rua, aquele negócio o dia inteiro. Todo mundo viciado. Não tem tempo. A gente chega numa casa, os meninos não aparecem, sabe por quê? Porque ou estão no computador ou estão no telefone. Tem menino que tem 3 telefones. Um da TIM, um da Claro, e qual a outra? Oi!
Ele quer tudo. Tira um, põe outro. Hein, Rui? Pra que dar telefone? Muito novo. Meninas, o infeliz do computador, como é que chama aquilo de mensagem para os outros? Facebook. Ah, o tal do Facebook. Misérias há naquilo. E os pais nunca foram ver o que tem no Facebook, porque mesmo tadinhos eles não sabem mexer. Mas fica vivo, irmão. Peça alguém para mexer para você. Me ensina. Daniel. O negócio é sério, né, Daniel? Mas se queremos famílias fortes, temos que investir nisso, irmãos. Para valer. Ah, Beth, minha filha está na universidade. O que você está fazendo, Beth? Você está conversando com ela todo o tempo, Beth? Busca saber o que está acontecendo lá. Hein, Amélia? Hein, Fábio? Meu filho, como é que estão as coisas? Hein, Solange? O que estamos fazendo? Seu filho vai no jardim, fica lá, volta chorando, você nem procura saber por quê. Saiba, porque você está criando o filho para a glória de Deus. Então, ame o Senhor, mas ame tanto que o divida profundamente com seus filhos. Agora, terceiro, né? Ensine diligentemente ao seu filho. Se assente com seu filho. Pais de adolescentes, quantos de vocês estão estudando com seus filhos ou buscando saber o que os seus filhos estão aprendendo da escola bíblica dominical, hein, Giovanni? Quantos? Você estuda a lição com seu filho? Pergunta para ele, ora com seu filho? Ou tem vergonha de orar com seu filho? Não tenha vergonha, Clemilton. Ore com o Arthur. Ore com o Hugo. Ore com a filha, Rui. Ore com a filha. Porque senão vai aparecer um malandro lá fora que vai querer orar com ela. Ore com ela. Está orando com seus filhos? Ah, meu filho já é rapaz. Mas, Valdemir, não importa que idade ele tem, que tamanho. Saiba o que ele está fazendo. Davi estava aí, divorciado. De vez em quando ele dizia, Davi, como está a sua vida? Pai, Davi, quer saber? Quem come do meu feijão tem que conhecer meu coração. Então, queridos, ensine. Gente, temos que investir. José Carlos, você tem que investir nesses dois meninos seus. O melhor, meu filho, fica apressado de sair do emprego para conversar com os filhos. Leve, está de folga? Leve para passear com você. Conta caso para ele, partilhe a sua vida. Né? Um dos meus grandes sonhos como adolescente, sabe qual era, Daniel? Era sair com meu pai. Meu pai era um camarada muito forte e bonitão, e era um homem alegre também. Mas eu gostava de sair com ele. Ele era muito amado pelas pessoas, mas era também muito bravo. E batia pesado, Daniel. Mas eu não importava tanto, não. Às vezes que ele pegou para matar. Era com a brocha de boi, que segurava o boi no jugo, de couro cru. Aquilo arranca a pele crua, Daniel. Mas eu sarava e eu esquecia. Às vezes eu fazia juramentos esquisitos, quando eu ainda vou matar esse cara. Ele não me ensinou nada,
de não matar. Não é assim? Então, mas eu gostava. Ande com seu filho, faça o seu filho gostar. Trabalhe para o seu filho te amar. Então, ensine, diz lá, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Escrevam a palavra até que ela se torne uma realidade. Estes são os fundamentos para você ter uma família forte. Agora, finalmente, tema o Senhor absolutamente. Tenha temor de Deus. Não é medo que eu estou dizendo, mas leve Deus a sério. E você vai ver o que vai acontecer com você e a sua família. Chega por hoje? Amém? Mas